Salve, povo da poesia, tudo bem com vocês? Mais um encontro aqui no nosso canal e hoje não com poesia, mas com uma dica de leitura, uma coisa que a gente deixou nos últimos tempos, nos últimos encontros de fazer, mas que é uma das propostas aqui do nosso canal, que é poder indicar para você livros que a gente lê, poetas, né? Então, além da poesia, essas dicas de leitura, para a gente poder trocar ideias também. Se você já leu o livro, poder deixar o seu comentário, o que você achou, quais suas impressões, qual a sua frase preferida do livro. Sempre tem aquela frase que nos chama a atenção. Então, antes da nossa dica de leitura, eu peço para que você se inscreva aqui no nosso canal para ficar sabendo quando tem vídeo novo. Lembrando que toda segunda, quarta e sexta os vídeos são totalmente dedicados à poesia. E nos outros dias, terça, quinta, sábado ou domingo, a gente vai colocando aí vídeos aleatórios com dica de leitura, com bate-papo com outras pessoas. Então, inscreva-se, ajude a divulgar o nosso canal para você que gosta de poesia, para você que gosta de literatura, não custa nada, né? No seu computador, no seu smartphone, é um cliquezinho aí com a ponta do dedo ou com o mouse para se inscrever e fazer parte dessa família aqui do Palavras. E a nossa dica de leitura de hoje é de um livro chamado A Elegância do Ouriço. Não é esse ouriço aí, mas sim este ouriço aqui. Livro publicado pela Companhia das Letras, que está na sua 16ª edição, e a autora chama-se Muriel Barberry. A Muriel Barberry nasceu em 1969 em Moçambique, mas aos 2 meses de idade se mudou com a família para Paris e hoje, atualmente, ela vive no Japão, na cidade de Kyoto. A Elegância do Ouriço. Esse livro aqui me foi indicado pela Amber Biba Porte, ali da Doce Letra. Disse que eu ia gostar e realmente gostei. É um livro de uma leitura muito agradável. A gente entra já direto nas suas páginas e começa a percorrer um prédio de 4 andares localizado em Paris. O livro é totalmente ambientado em Paris, nesse prédio de alto padrão, de gente rica, de 4 andares, aonde encontramos a personagem central do livro, chamada René Michel. René Michel é uma concierge. Eles preferiram deixar aqui a palavra concierge, não traduzindo para o zelador ou para a porteira do prédio, mas concierge, porque ela é um pouquinho disso, ela é um pouquinho zeladora, ela é um pouquinho porteira. E essa René, ela tem 54 anos, é uma mulher de baixa estatura, gordinha, um pouco encurvada, e que carrega em si um grande segredo. Para aquelas pessoas do prédio, no qual ela trabalha já há mais de 20 anos, ela é simplesmente a zeladora. E o pessoal desse prédio tem a visão de René como uma mulher amarga, uma mulher grossa, uma mulher rústica, uma mulher à margem da sociedade. Aquela velha história que a gente é acostumado a ver aqui no Brasil e em vários lugares, de vermos e julgarmos as pessoas pelo seu trabalho ou pelo seu status. Então, a René é vista assim por esses moradores do prédio, simplesmente como a concierge. E essa René tem um segredo muito grande. Ela tem por fora essa casca que ela apresenta para os outros, de uma mulher grossa, rústica, uma mulher amarga, mas dentro de si ela é uma pessoa que ama a cultura. No seu apartamento, nesse prédio onde ela vive, ela tem uma televisão que fica ligada
mas que ela não assiste, ela prefere ir para um quarto mais sossegado, onde ela lê muito, onde ela vê muitos filmes, onde ela ouve música. E ela é uma autodidata. Ela nasceu de uma família muito simples, muito humilde, e foi tomando esse gosto pela cultura. Ela gosta de literatura, ela gosta de pintura. Uma parte muito engraçada que eu ri muito nesse livro é que a Renée gosta de música clássica, árias, mas em um trecho a gente chega e ela confessa que ouve e gosta de Eminem. Sim, Eminem. Então a gente entra nesse universo que é apresentado pela Renée e a gente se apaixona por ela. Ela odeia que as pessoas falem errado, sem as vírgulas, sem os pontos. Ela não admite que aquelas senhoras ricas daquele prédio que ela trabalha tenham tido todas as condições do mundo de estudar em boas escolas, com bons professores, boas faculdades, bons livros, acesso a diversas formas de cultura e sejam tão pobres de vocabulário. E a gente conhece cada personagem desse prédio através dos olhos de Renée. Então essa mulher é fantástica e ela carrega dentro de si uma dor, uma amargura que a gente vai descobrir lá mais perto do final desse livro aqui, A Elegância do Ouriço. Mas a Renée não é a única personagem principal. Temos aqui também a Paloma, uma menina de 12 anos e meio, quase 13, filha de um casal que mora nesse prédio, e essa Paloma tem a sua irmã Colombe, que só a perturba. A Paloma é a filha mais nova e a Colombe a irmã mais velha. Então existem atritos entre ela e a irmã, e essa Paloma, ela decide que quando ela completar 13 anos de idade, ela irá colocar fogo no seu apartamento em que ela mora e irá se suicidar. É isso mesmo. Só que aí surge, nessa história toda, um outro personagem, que pode-se dizer que também é um personagem principal, que é um japonês também de 50 e tantos anos, chamado Kakuro Ozu, e que percebe em Renée alguma coisa a mais além daquela casca que ela apresenta para todos. E quem faz com que esse japonês perceba essa diferença nessa mulher é o gato da Renée, um gato gordo, obeso, que ela tem, e que chama-se Leon. A Renée ama Leon Tolstói, ama a literatura russa. E, coincidentemente, Kakuro Ozu, esse japonês que chega para morar nesse prédio, tem 2 gatos também que possuem nomes de personagens do livro Ana Karenina, do Tolstói. E começa então a se construir uma história nesses 3 pilares. Renée, a concierge, Paloma, a menina de 13 anos que pretende colocar fogo no apartamento e se suicidar aos 13 anos, e esse japonês, Kakuro Ozu, que é um homem de idade, que perdeu a mulher para o câncer, assim como Renée perdeu o marido para o câncer, e que começam a se entrelaçar as histórias. O livro todo é belíssimo. Os diálogos entre os personagens, muitas vezes curtos, são muito densos. Os pensamentos que surgem na cabeça de Renée e de Paloma, principalmente, nos fazem rir, nos fazem pensar. Muitas e muitas vezes, a gente, quando está lendo esse livro, a gente está dentro da mente de Renée e de Paloma, que estão pensando. Muitas vezes, Renée pensando nas donas a quem ela serve,
aquelas mulheres ricas e vazias que moram naquele prédio junto com ela, ficam falando coisas e a René vai, em seu pensamento, as corrigindo e dizendo: isso é inadmissível, uma mulher de tal nível falar dessa maneira, uma mulher desse jeito se portar assim. Então é fantástico a gente entrar no pensamento de René, assim como no pensamento de Paloma. Existem outros personagens nesse livro, os pais de Paloma, um diplomata e uma mãe socialite totalmente vazia, assim como os outros moradores do prédio. Existe um bêbado que mora na rua, existe Leon, o gato de René, existe um cachorro cocker, existe uma lavanderia, existe a melhor amiga de René, Manuela, que é a zeladora dos prédios, dos apartamentos que existem nesse prédio. Ou seja, é um livro muito bem construído e que nos traz aqui muitos momentos filosóficos. A gente tem filosofia aqui dentro desse livro, que se fôssemos continuar falando, iríamos falar de Kant e de vários outros filósofos. Mas então vale a pena você procurar o seu livro, A Elegância do Ouriço. Para quem é aqui de Concórdia, claro, basta chegar ali na Doce Letra, conversar com a Sandra e com a Biba, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Para quem é de fora de Concórdia, pode procurar nas livrarias ou, se não, nos sites, que você vai encontrar com toda certeza. E se existe um que eu posso dizer assim de negativo em A Elegância do Ouriço, é que mais para o final eu senti um certo apressar na escrita da Muriel Barberry. Não que isso seja negativo, eu acho que a gente acaba se apaixonando tanto pelos personagens que a gente gostaria de ficar mais tempo na presença deles. E daí a gente sente essa quebra de ritmo, parece que a coisa flui mais rápido, como se houvesse uma pressa de concluir, se eu posso assim dizer. Para quem já leu, basta deixar aí o seu comentário se sentiu a mesma coisa que eu. Mas não que isso estrague o livro, não, de jeito maneira, vale a pena ele ser lido. E eu senti também que aquilo que eu esperava, disse, não, isso aqui não vai continuar assim, realmente aconteceu uma coisa no final da história que muda toda o enredo da vida desses três personagens e que eu sabia que ia acontecer, mas eu não esperava que fosse dito assim de cara, de bate-pronto, e de uma maneira, aconteceu de uma maneira tão boba que depois eu fiquei pensando e cheguei à conclusão que tudo na vida acontece de uma maneira, às vezes, na maioria das vezes, tão boba. Então tá aí, a nossa dica de leitura de hoje, nesse 2017, é desse livro aqui, fantástico, A Elegância do Ouriço, publicado pela Companhia das Letras, da escritora Muriel Barberry. A Elegância do Ouriço vale a pena ler.